saudações a você, ser humano que está estudando para o PISME. Eu sou o professor Milton Júnior, mundialmente conhecido como Miltinho, temido entre romanos. E aí eu vou passar para vocês agora o conteúdo de geometria. A gente já se viu aí com as funções, né, conjuntos, funções, aquela parte que é o grosso do edital. Agora a gente observa uma mudança nos últimos anos no edital do PISME da UFJF e vocês vão notar que eles deram uma enxugada em geometria. Então a nossa proposta aqui não é fazer algo muito extenso e lidar com toda a geometria plana, euclidiana, aquela coisa toda, não. Nós recortamos algumas partes da geometria, né, que estão lá no edital, e aí tudo aquilo que você precisa para compreender essa parte, a gente vai tratando ao longo da nossa aula, que espero que você aproveite aí o máximo possível. Dê uma olhada aqui nos tópicos que o edital nos traz, tá? Primeiro descritor, utilizar o conceito de semelhança e congruência de triângulos. Então, sabe aquela coisa de ângulos alternos internos? Aquela coisa de bissetriz, um triplo? Não, não tem isso, tá? A FJF já chega com você em semelhança e congruência de triângulos. Tudo bem que é interessante você conhecer isso daí. Dê uma olhadinha. Se você tiver dúvidas, entre em contato conosco aqui do curso Lívia Kingma e a gente vai, né, ver qual que é a melhor alternativa de suprir quaisquer lacunas. Mas note, a gente vai começar tratando de semelhança e congruência de triângulos. O segundo descritor é aplicar a noção de área de figuras planas. Então ele já dá um salto, ele não está muito aí para quadriláteros, por exemplo, né? Ele não está muito aí para aquelas relações, né, que muitas vezes é um terror para o aluno memorizar, aquelas relações de soma dos ângulos internos de um polígono regular, valor do ângulo interno. Não, isso não nos interessa aqui nesse edital. Aplicar a noção de área de figuras planas é muito importante, muito interessante. A gente vai viajar juntos por esse assunto. Terceiro escritor 3, calcular a área do círculo por aproximação de polígonos regulares, inscritos e circunscritos, levando à conceituação do número irracional π. Isso é interessante, tá? Isso esse C5 que tem depois é competência 5, porque o edital coloca competências que o aluno precisa ter e descritores, né, com itens, com tópicos que vão pedir uma ou mais competências. Aqui todo mundo competência 5. Isso do círculo, a área do círculo e o comprimento da circunferência e tudo mais, são questões que vão nos levar à conceituação do π. O π sempre permeia a circunferência. E aí, isso aqui é uma das formas que a gente tem de desenvolver a área de uma circunferência, mas nós vamos, né, tratar isso aqui dentro de área, você vai ver, vai ser extremamente suficiente, interessante. Quarto descritor, calcular a área de regiões poligonais planas por composição e decomposição das figuras, tá bom? Triângulos, paralelogramo, trapézio, hexágono e círculo. Ou seja, o edital está dizendo para você que ele pode trazer figuras mais complexas, entende? Que você vai ter que particionar em formas que você conhece, que você tem condições de calcular as áreas. E, por fim, aplicar as razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente. Importantíssimo, né? Vamos lá, então. Vamos seguir. Congruência e semelhança de triângulos. Note, eu trago para você aqui 2 triângulos amarelitos lindos e vamos testar aqui a nossa canetation, se está rolando. Qual é o conceito de semelhança de triângulo? Você de casa. Quando você tem 2 triângulos, eles são semelhantes se os seus lados homólogos têm uma mesma proporção, obedecem a uma mesma proporção, e se os seus ângulos correspondentes, seus ângulos homólogos, os ângulos, né? Veja aqui na tela, você está vendo? Esse ângulo corresponde a esse outro, eles ocupam a mesma posição relativa no triângulo, abaixo e à esquerda. Se os ângulos forem iguais e os lados obedecerem a uma mesma proporção, nós temos a chamada semelhança de triângulos. Você compreende isso? Então, você pode ter certeza que se esses 2 triângulos forem semelhantes, esses ângulos aqui de cima são idênticos, esses outros aqui também são esses pares aqui, ó. O com 3 é igual ao que tem 3, o com 1 é igual ao que tem 1, o com 2 é igual ao que tem 2 de lá. Agora, os lados não. Os lados não. Os lados, esse lado aqui
Eu nem coloquei nome nos vértices, não, para não ficar... Não quero isso nesse momento, eu quero só o intuitivo, ainda não quero o formal. O lado A aqui, ó, ele é proporcional à linha. O lado B igual, né, proporcional B'. Sempre numa mesma constante de proporcionalidade. Como é que é essa constante de proporcionalidade? Quando você divide esse A por esse A', você vai encontrar um número. E esse número tem que ser exatamente o mesmo que você encontra quando você divide B por B'. E isso é o que faz com que dois triângulos sejam semelhantes. Dois triângulos semelhantes gozam dessas propriedades. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Se você estiver passando na rua, numa terça-feira à tarde, passa um triângulo, passa outro triângulo muito parecido com ele, você não pode falar, você é semelhante àquele outro, não é? Não. Você, para dizer que dois triângulos são semelhantes, você tem que obedecer a critérios. E é exatamente isso que a prova espera de você, que você não obedeça a esses critérios, saia de lá achando que fez excelente prova e não. Só que depois do curso Olivia Kingman, você vai conhecer os casos de semelhança de triângulos muito bem, para que você nunca mais seja enganado por triângulos estelionatários que existem por aí. O primeiro caso é o caso AA, é o caso ângulo-ângulo. Normalmente, eu costumo dizer para os alunos o seguinte, pegue, nem é na aula de semelhança, é na aula de introdução aos triângulos, pegue aí na sua casa você 3 canetas, 3 lápis, 2 canetas e um lápis e tudo mais, e monte um triângulo, sempre juntando eles pelas pontas, tá bom? Você vai notar o seguinte, que é impossível montar um outro triângulo. O triângulo é indeformável. É por isso, alô galera aí, é nós da roça aí, o pessoal da roça, faz aquela cerca, faz a porteira e coloca aqui na diagonal sempre alguém, de maneira que o triângulo formado aqui, ó, fique indeformável. Você entende? O triângulo, ele é único. Se você tem 3 lados, você só pode fazer um único triângulo. Se você tem 2 ângulos, note, um ângulo de cá e o outro ângulo de lá, só existe esse triângulo aqui. Ou seja, 3 lados definem um único triângulo, 2 ângulos definem um único triângulo e também 2 lados e o ângulo formado entre eles, algo mais ou menos assim, ó, também definem um triângulo. Já que esses elementos definem um triângulo, é a partir deles que nós vamos concluir se 2 triângulos são ou não semelhantes. Você consegue compreender isso? Note, quando eu tenho um triângulo assim, e normalmente, pessoal, a prova não vai te dar triângulos que estão na mesma posição, porque aí fica muito tranquilo, muito pueril, né? Ele vai te dar triângulos assim que são inusitadamente semelhantes. Ó. Se você sabe que esse ângulo é igual a esse, e por alguma razão do destino, você também sabe que esse ângulo aqui é igual a esse, então você vai ter que fazer um exercício de abstração. E nesse segundo triângulo, agora eu quero ser formal, tá, gente? Eu vou falar que o primeiro é o ABC e que o segundo é o triângulo NOQ. Peguei letras assim meio nada a ver, mas eu quero que você preste atenção. Eles são semelhantes. Tudo bem, pelo caso AA, o caso ângulo-ângulo. Mas eu quero que você note que o triângulo ABC, olha como é que eu escrevo. Eu coloco um tio, assim, ó, é semelhante ao triângulo. E aí, olha, se você escrever ONQ, OQN, você está incorrendo em erro. Não faça isso, não faça isso. Ele é semelhante ao triângulo. Eu comecei com A. O vértice superior é o N. Você entende isso? Então, eu tenho que começar aqui N, ocupando a mesma posição relativa aqui, ó, na notação, que o A. Depois eu desci para o ângulo mais vermelhinho aqui, com um traço grosso. Então, eu vou descer para o mais vermelhinho com um traço grosso Q. E, por fim, o que tem 2 risquinhos, C, no outro triângulo O. Então, nesse exemplo, triângulo ABC é semelhante ao triângulo NQO. Não viajem. Vem comigo, meu Brasil. Segundo caso é o caso lado-ângulo-lado. Nesse segundo caso, quando eu tenho 2 lados e o ângulo formado entre eles, aí sim
eu posso dizer que ele é semelhante a outro triângulo, dados seus outros dois lados e o ângulo formado entre eles. Note, ângulos têm sempre que ser iguais. Lados não precisam ser iguais, lados podem ser apenas proporcionais. Tudo bem? Então, note, nesse triângulo aqui e nesse outro. Eu conheço o valor desse lado aqui, digamos 6. Conheço esse ângulo, eu vou chamar ele de 30 graus nesse exemplo, hein? Nesse exemplo. E aqui 4. Nesse outro triângulo, eu tenho um lado valendo 3, o mesmo ângulo de 30 graus, e aqui a base valendo 2. Poxa, você notou que o 6 está para o 3 da mesma forma que o 4 está para o 2, ou seja, a constante proporcionalidade aqui, considerada do maior para o menor, é meio? Sim, exatamente. E aí, o 30 graus sendo o mesmo ângulo, você pode afirmar com tranquilidade que esses dois triângulos são semelhantes. Tá bom? E ainda, no caso o caso lado, 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 quando você tem dois triângulos conhecendo seus três lados e esses três lados respeitam a mesma proporção. Isso acontece muito no caso daquele triângulo retângulo 3, 4, 5. Vamos fingir que eu tenho um ângulo de 90 aqui. E aí, quando você tem aquele cara 6, 8, 10 e o outro 3, 4 e 5, você está diante de triângulos semelhantes pelo caso lado, lado, lado. Então, essa partezinha que é mais enjoadinha, mais chatinha de conceituação, não deixe ela de lado, tá bom? Você pode achá-la enjoadinha, chatinha nesse início, mas respeita essa parte da matéria, ela é muito importante para que você consiga identificar no exercício o que é que você pode e o que é que você não pode fazer. Né? Existem relatos aí de alunos que saem da prova do PISM achando a prova do PISM tranquila. E aí, quando vem o gabarito, quando vem o resultado, é porque ele se baseia nessas conclusões. Ah, esses dois triângulos com certeza são semelhantes. E não são, beleza? Tenha essa acuidade técnica. E aí, vamos conversar de um exercício do PISM. O comprimento da rua C e da rua K nessa figurona. Só que eu já quero afiar o seu olhar para que você note certas estruturas no enunciado que chamam a atenção do aluno treinado, do aluno preparado. Vem comigo. O estudante da FJF usou um site para obter rotas para ir de um ponto X até o Y. O site forneceu um mapa das ruas assim. Tá aí o mapa bonitinho. Após analisar o mapa, ele percebeu que cada uma das ruas A, B, K são lados de um retângulo. Então, olha só, a rua A, a rua B e a rua K. Note, A e K têm que ter exatamente o mesmo tamanho se são lados de um retângulo. É essa parte da geometria plana que eu acredito que para um aluno que está aí se esforçando, indo atrás de um bom PISM, acho que essa parte é tranquila, né? Dizer que num retângulo os pares de lados opostos são congruentes, são iguais, tá bom? Beleza. E aí, se você notar, o valor da rua J somado com o valor da rua H tem que dar o valor da rua B, tá bom? Porque também são lados opostos. Maravilha. Olha o que mais ele diz. Enquanto cada uma das ruas B, F e G são lados de um paralelogramo. Então, note, rua B, rua F e rua G. Se a rua B tem dois tracinhos, a rua G também tem. Por quê? O paralelogramo que começa em X aqui, se estende para cá, desce até Y. Na verdade, pessoal, para a gente ser bem técnico, essa figura se chama rombo, ou romboide, tá bom? Paralelogramo, na verdade, é uma classe, um gênero de quadriláteros. São aqueles quadriláteros que possuem lados paralelos 2 a 2, tá bom? Mas a gente costuma chamar o paralelogramo de paralelogramo, então tudo bem, um abraço para ele. Romboide também é um nome que a galera ia ficar, poxa, romboide, um nome que não é legal. Enfim, o paralelogramo romboide, ele gosta de propriedades interessantes. Por exemplo, a rua B ser igual à rua G é consequência da ideia de que nos lados opostos eu tenho sempre congruências. Então, o valor da rua C somado com a rua D tem que gerar o valor da rua F. Se ligue nisso, tá bom? Além disso, o aluno identificou que a rua E intercepta as ruas C, cadê?
Além disso, ela identificou que a rua E intercepta as ruas C e D em 90 graus. Quem não gosta de um ângulo de 90, né? Eu adoro. Tá ali um triângulo em retângulo. E que na escala usada pelo mapa, a rua G mede 8 e as ruas E e J medem 3 cada. Se a rua G mede 8 e as ruas E e J medem 3 cada, eu tenho excelentes dados. O que acontece? Determina o comprimento da rua C e da rua K. Sabe o que costuma acontecer num exercício desse tipo? O aluno vê um triângulo retângulo, já vem na cabeça dele o, o, o teorema de Pitágoras, né? Que é um teorema muito importante dentro dos triângulos retângulos. Pitágoras foi um filósofo fantástico, né? Dizia que a arqué do universo eram os números, que tudo é feito de números. E ele desenvolve esse teorema, tá certo? Dizendo que o quadrado é a hipotenusa, a soma dos quadrados catetos, está cansado de saber. E aí, quando você vê um triângulo retângulo, você fala teorema de Pitágoras. Só que aqui não é um bom momento, não é uma boa hora para você pensar nisso, tendo só o valor de um cateto. Não faça isso. Sabe o que você vai fazer? Você vai fazer uma boa e velha semelhança de triângulo. Sabe por quê? Por causa do seguinte. Esse ângulo é alterno interno com esse outro. Se você não se lembra do que são ângulos alternos internos, entre em contato conosco. Siga a gente nas redes sociais, Professor Miltinho, depois eu compartilho com vocês aí, procura saber pelo curso. E aí note, aqui eu também tenho 90 graus, porque esse quadrilátero ele é um retângulo, esse aqui, ó. Tá vendo? E aí olha que coisa importante, interessante. Dois ângulos iguais nesse triângulo e nesse grandão que tem a rua B, a rua K e a rua C. Então, se você fizer aqui o triângulo que tem as ruas B, K, C, você vai notar que a rua B também tem que valer 8. Se você fizer o triângulo que tem as ruas, olha como é que eu estou mudando ele de posição, você vai precisar de uma certa abstração em casa, hein? Veja bem, a hipotenusa está aqui, rua H. O menor cateto está aqui, que é a rua E. E o outro cateto, eu falei E, escrevi H, muito bom. Hein? E o outro cateto é a rua D. Tudo bem? Olha que coisa interessante. Lembrando, hein, aqui rua B, rua K e aqui rua C mais rua D, né? Importante isso aqui, ó. Rua C mais rua D. Note, existe aqui uma semelhança de triângulos, sabendo que aqui vale 3. Tá bom? É muito interessante que você saiba disso. Vamos fazer mais um pouquinho de força com a cabeça aqui agora nessa questão. Se a rua B vale 8, você concorda que aqui embaixo as ruas J com H também tem que valer 8, porque isso aqui é um retângulo? Se aqui vale 3, eu tenho certeza que a rua H tem que valer 5. Exatamente. Então eu tenho mais um valor. Isso é ótimo. A rua H agora, para mim, vale 5. Então, tendo esses dois valores, eu consigo, pelo teorema de Pitágoras agora, conquistar o valor da rua D. Mas eu não quero que você faça um teorema de Pitágoras. Eu quero que você conheça a tríade pitagórica. Todo triângulo retângulo, cujos catetos são 3 e 4, tem hipotenusa 5. Tudo bem? Então, note, a rua D com certeza vale 4. Porque um cateto é 3 e a hipotenusa é 5. Pronto. Pronto. Muita coisa está legal aqui agora. Certo? Muita coisa está pronta. Você notou que do 4 para o 8 eu multipliquei por 2? Isso não é à toa. Isso significa que a rua K com certeza vai valer 6. E que as ruas C mais D juntas têm que valer 10. Sempre dobro, porque de um lado, tudo bem, eu dobrei para o outro triângulo. O K, né, a constante de proporcionalidade, é 2. Prestou atenção nisso? Então, muito embora esse desenho esteja bagunçadinho, vamos transportar para o desenho original. A rua B vale 8. A rua H vale 5. A rua D vale 4. A rua K vale 6. Perfeito?
O valor da rua C, nós ainda não temos ele exatamente. Mas note, se C com D tem que dar 10, com certeza a rua C vale 6. Porque 6 mais 4 da rua D tem que dar 10. Então, olha, com um raciocínio bobo de semelhança de triângulos e tríade pitagórica, você chega exatamente todos os valores e consegue responder não só essa letra A, porque isso aqui é da prova discursiva, mas qualquer outra pergunta que ele fizesse. Tudo bem? Você espremeu até o último sumo dessa questão. Note, letra A, determine o comprimento da rua C e da rua K. Nós já falamos disso aqui várias vezes ao longo desse raciocínio que nós fizemos. A rua C tem que valer 6, a rua K também. Beleza? Então, a gente, né, tem essa noção. Aqui, um desenhozinho melhor aqui para a gente poder fazer de novo. Aqui ficou 8, tá bom? E aqui 3. E a partir da semelhança de triângulos, a gente chegou que aqui é 6, aqui também, aqui 4, aqui 5, aqui era outro 3, tá bom? E aí nós respondemos a letra A dessa discursiva. Note, aqui é 10, ó. Então, com certeza, isso aqui também é 10. Se ele me pergunta a rua F, tudo bem? Ou seja, todos os segmentos agora desse desenho, todas as ruas estão mapeadas. Um forte abraço, vamos seguir. Vamos seguir para a área de figuras planas. A área de figuras planas é uma disciplina, um assunto dentro da matemática que, muito embora os livros comecem de um jeito diferente, através de alguns estudos em neurociência e tudo mais, eu prefiro começar sempre pelos quadriláteros. Você sabe por quê? É intrínseco da mente humana saber quantos pontinhos tem aqui, ou não é. Aí você está em sala, faz isso. Aluno, quantos pontinhos tem aqui? Aí ele fala, 12. Aí você fala, você tem certeza? Você contou um por um? Ele diz, não, eu não contei um por um. Eu sei que tem 3 em pé e 4 deitados, então tem 12. Isso é interessante, porque a mente humana consegue reproduzir esse 3 aqui 4 vezes, ou então esse 4 aqui 3 vezes. Das duas formas, você vai chegar em 12. Ou seja, calcular a área de um retângulo é natural da mente humana. Olha que legal. Isso é muito interessante. Então, dentro dos quadriláteros, qualquer figura aí que tem 4 lados, qualquer figura pitoresquíssima aí que tem 4 lados, é classificada como quadrilátero na matemática, na geometria. Só que eu consigo dividi-los em 2 tipos, 2 espécies, os quadriláteros côncavos e os convexos. Côncavo, ele tem uma concavidade, ele tem um buraco, ele tem um ângulo interno maior do que 180. Aquele A do Star Trek, assim, ó. Forte abraço para você, Spock, onde quer que você esteja. Vida longa e próspera para Leon... Nem se pode falar isso? Pode, então tá. O diretor falou, o diretor que é formado em matemática, sabe exatamente, se eu fizer uma coisa errada aqui, já era, já não vende, já estou despedido. Na hora. Um abraço para você, Spock. Um abraço não, é vida longa e próspera para você, Spock. Olha só, o A do Star Trek, ele tem um ângulo aqui, ó, maior do que 180. Isso faz com que eu tenha uma concavidade. O quadrilátero côncavo, o polígono côncavo em si, ele é o único que você consegue unir 2 pontos internos passando por fora. Uma propriedade interessante. E nós não vamos estudar ele. É ele que a gente vai dividir, por exemplo, em 2 triângulos. Entende? Naquela questão do vegetal lá de dividir e tal. Enfim, nós vamos estudar os quadriláteros convexos, que são quadriláteros como esse aqui, ó. Esse tipo de quadrilátero, todo meio esquisitão, se ele tem 4 lados, ele é quadrilátero. Ponto final. Tudo bem? Só que aí nós vamos classificar os quadriláteros convexos em 2 tipos. Naqueles quadriláteros que são paralelogramos e naqueles que não são paralelogramos. Tudo bem? O que é ser um quadrilátero paralelogramo? Quadrilátero paralelogramo é aquele cujos lados opostos são paralelos. Ponto final. Beleza? Os não paralelogramos não têm os 2 pares de lados paralelos. Eles podem até ter um par de lados paralelos, mas os outros 2 não são. Para ser paralelogramo, os 2 pares de lados têm que ser paralelos. Maravilha. Na sequência, a gente vem conhecer os paralelogramos e aí eu remeto você a um desenho aí dos anos 2000 e pouco, que é o desenho Pokémon.
tá bom? Imagina que você é um Pokémon iniciante, um paralelogramo, e aí as propriedades que você tem são as gerais, as genéricas. Seus lados opostos são congruentes, mas os adjacentes, um lado consecutivo, não são. As suas diagonais, elas vão se cortar ao meio, mas elas não são idênticas, tá bom? E a sua área é base vezes altura. Note e lembre-se sempre que a altura não é esse lado do paralelogramo. A altura é a distância entre as bases, entre dois lados opostos. E distância mede-se sempre perpendicularmente, saiba disso. Então, não confunda um lado do paralelogramo romboide com a altura desse paralelogramo romboide. Esse nome é esquisito, mas não vale, né? Não custa você saber, vale a pena. Ok. Aí você, um Pokémon romboide, você acaba ali numa batalha com ponto, com umas retas e ganha um pouquinho de XP, de experiência, e você decide evoluir. E aí, você vai querer evoluir lados ou vai querer evoluir ângulos? Porque se você evolui ângulos, você vira um paralelogramo que só tem ângulos retos. E é genial o nome do paralelogramo que só tem ângulos retos, cara. É retângulo. Pô, que isso? Note, o que ele tem de novidade? As diagonais, quando ele faz isso, elas acabam ficando idênticas, tá? Se cortam ao meio. E os ângulos internos sempre retos. Daí o nome retângulo. É uma coisa meio óbvia, mas às vezes você não parou para pensar nisso, né? A área continua sendo a mesma, base vezes altura, mas agora a altura coincide com a lateral do retângulo, tá bom? É o mesmo segmento. Agora, se você não escolheu isso, se a sua escolha foi outra, se você escolheu evoluir seus lados, então você vai estar diante do losango. O losango, ele, muito embora aqui no slide eu tenha colocado um losango na posição do losango, como se diz, eu gosto de colocar o losango na posição do romboide, do paralelogramo genérico. Porque isso aqui também é um losango se os lados todos forem iguais. Os ângulos não são iguais, igual no retângulo, mas os lados são. Essa é a característica do losango, é ser o paralelogramo cujos lados são idênticos. Tudo bem? Maravilha. Para calcular a área do losango, a gente tem um raciocínio diferente, muito legal, muito legal. Vou mostrar, porque eu acho que vale a pena ser mostrado, beleza? Que é o seguinte, nós vamos usar as diagonais do losango, que continuaram diferentes, mas perpendiculares. E isso você vê no próximo bloco. Alô, alô, você de casa, vamos continuar. Eu parei com você tratando sobre os losangos, né? E eu disse para você que a área do losango ela tem um raciocínio diferente. Olha que interessante. Quando eu pego um losango, eu vou colocar o losango naquela posição do losango, né? Independente da posição que ele esteja, ele sempre será um losango, né? Ou você, quando deita, deixa de ser você mesmo, né? Olha só, eu tracei as diagonais do losango e você note o seguinte, pelo fato de eu ter consertado os lados dele, eu acabei tornando as diagonais perpendiculares, sem querer, tudo bem? E aí, eu tenho aqui 4 triângulos. Se eu tomar esse triângulo aqui e colocá-lo aqui em cima, fazer o mesmo com esse outro aqui embaixo, colocá-lo aqui em cima, eu vou ficar aqui, ó, com um retângulo. Você consegue enxergar esse retângulo? A área desse retângulo é exatamente aquela mesma diagonal, só que dividida por 2, certo? Vezes a outra diagonal, que está fazendo as vezes de base desse retângulo. Note, essa diagonal aqui, ó, e essa outra. Ok? Por isso que na hora de calcular a área de losango, eu faço diagonal vezes diagonal sobre 2. É o semiproduto das diagonais. Então, galera, note, aqui, essa diagonal, vou chamar de diagonal maior, ela continuou aqui embaixo. Entende? Nessa nova configuração do desenho. Enquanto a diagonal menor foi dividida por 2. Ó. Por isso que a área do losango é sempre
diagonal vezes diagonal sobre 2, também conhecida como semiproduto das diagonais. Tudo bem? Perfeito. Na sequência, a gente vai lidar com o quadrado, a elite dos quadriláteros, que é o losango que já tinha os lados consertados e agora conserta seus ângulos, ou então o retângulo que já tinha os ângulos consertados e conserta seus lados. Então ele é tipo o Blastoise desses pokémons aqui, o Charizard, é o mais desenvolvido, mais evoluído de todos, tá certo? Esse cara não tem base nem altura, ele só tem lado. A área dele é lado ao quadrado e a diagonal é L raiz de 2, não vale, né? Não custa ressaltar. Então, essas são as áreas de quadriláteros paralelogramos, tudo bem? Vem comigo agora. Para os não paralelogramos, eu trago para nós aqui o trapézio, que é o único não paralelogramo que importa, tá bom? O trapézio, ele tem dois lados, né, paralelos, mas os outros dois não são. E aí você tem trapézios escalenos, retângulos e isósceles, tem essa configuração. Trapézio. O trapézio pode ser escaleno quando os seus lados não paralelos são diferentes. Um exemplo aqui melhor de trapézio escaleno é esse aqui, olha. O trapézio retângulo, ele começa bem, mas aí alguém errou lá na linha e ele acabou virando um trapézio, acabou não virando um retângulo, entende? Um dos lados não paralelos é perpendicular ao que nós chamamos de bases, né? Aqui eu tenho a base menor e aqui eu tenho a base maior, mesma coisa aqui, ó. Perfeito? A altura no trapézio escaleno, ela fica aqui. Lembrando que a altura sempre leva em consideração 90 graus, hein? Não dá mole não, Brasil. Enquanto no trapézio retângulo, a altura já é o próprio lado não paralelo, perpendicular às bases. E o isósceles, né, que tem os dois lados não paralelos, congruentes, perpendiculares não, gente. Os dois lados que não são paralelos, eles são congruentes, beleza? Ok. E aqui base com base. A dedução da área do trapézio é fantástica, você precisa conhecer, você precisa saber, venha junto comigo. Olha que interessante, tenho aqui um trapézio. O que eu vou fazer com esse trapézio? Imaginar um gêmeo dele aqui, ó. Entende? De cabeça para baixo, de maneira que aquela base menor vem parar aqui embaixo agora e a base maior vem parar aqui em cima. Ou seja, essa figura é um romboide, cuja base é B mais B e a altura continua exatamente a mesma. Ou seja, a área deste romboide aqui é base, olha a base, B mais B, vezes a altura. Mas espera aí, cara, você quer aquela área toda ou você só quer a metade disso? É muito maneiro, cara, eu gosto muito disso aqui. Por isso que a nossa área é o produto da soma das bases pela altura dividido por 2. Você também pode dizer que é o semiproduto da soma das bases pela altura. Tudo bem? Isso é o trapézio, pessoal. Agora, com triângulo, você vai viajar comigo em 5 formas diferentes e elas ainda se subdividem um pouco, né? A primeira das formas de se calcular a área de um triângulo. Vem comigo. 5 formas interessantes de você calcular a área de um triângulo, tá bom? Quando você conhece a base e a altura de um triângulo, tudo fica blue, tudo fica lindo. Porque, note, o triângulo é metade de um paralelogramo, né? De um retângulo e tal. Então, é base vezes altura dividido por 2. Tá bom? Mas, quando você está lidando com um triângulo retângulo, não se esqueça da fórmula do gatinho. Porque, normalmente, o sujeito coloca o triângulo retângulo assim, apoiado na hipotenusa. Até em grego, né? Hipotenusa, catetose é assim, né? Catetos. E hipotenusa, catetose significa que se lançam perpendicularmente. Olha que lindo. E hipotenusa significa que se deita sobre, uma coisa assim. E aí, note, sob, né? Se deita sob. Então, note, é comum a gente apoiar o triângulo retângulo sobre, agora sobre mesmo, a hipotenusa. E não, cara, apoie sobre um cateto, porque o outro com certeza vai ser a altura. Eles não fazem 90 graus?
Entende? Então, a fórmula do gatinho, né? Cat sobre 2. Se você multiplicar os dois catetos e dividir por 2, você tem a área do triângulo de graça. Tudo bem? Sem se preocupar com um Pitágoras, uma tríade pitagórica antes. Triângulo equilátero. Como a altura de qualquer triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2, quando você faz base, que é L, vezes L raiz de 3 sobre 2, você chega nisso aqui, ó. A área sendo L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Tá bom? Não confunda a área com a altura. É muito comum um aluno achar que a área é sobre 2 e a altura 4, enfim. Não confunda. A área tem que ter ao quadrado L e é sobre 4, enquanto a altura é só sobre 2. Um forte abraço. A gente segue para a segunda forma de calcular a área de um triângulo. Salva muito, hein? Já vi muitas pessoas serem salvas por isso daí. Que é quando você conhece dois lados e o ângulo formado entre esses lados. A relação que nos entrega a área é isso. Essa nós não vamos provar que ela é muito grande, não precisa, tá bom? Mas tá aí uma dica de tatuagem para o seu antebraço. Faça até a prova do PISM. Um forte abraço, hein? Beleza. Quando você sabe esses dois lados e o ângulo, basta você fazer o produto deles, o seno do ângulo, todos se multiplicando e dividir esse resultado todo por 2. Eu juro para você, do fundo do coração, que vai sair a área, tá? Mas em momento oportuno, às vezes num curso mais extenso, numa situação, e às vezes nem para vestibular, eu acho que é interessante. Ah, quero fazer a prova do ITA, tal. Não, vamos conversar e eu te mostro de onde vem isso daqui, certo? Vem comigo para a terceira fórmula, que é a famosa fórmula de Hierão. E aí, a transliteração de Hierão, do grego I, eta, rho, alfa. Aí aqui eu acho que era até ômicron, Hieron. Aí por isso ficou Herão. Herão, Hierão, Heron em inglês, né? Essa forma é muito bonita. É a que usa o semiperímetro, né? Quando você conhece só os três lados de um triângulo, não conhece nenhum ângulo, você não sabe, você não pode fazer um Pitágoras, você não pode fazer um seno, um cosseno, você não tem certeza de nada. Quando você conhece só os três lados, uma grandeza que é muito importante para nós é o semiperímetro, né? Semiperímetro é justamente, semi significa metade de, né? Metade do perímetro. Você faz A mais B mais C, divide todo mundo por 2. Você tem o semiperímetro. Uma vez que você tem o semiperímetro, se você fizer a raiz quadrada, isso aqui parece uma coisa de outro mundo, né? Meu Deus, nossa, uma raiz quadrada. E na verdade não é assim. Se você fizer o produto do semiperímetro, que multiplica, olha, o semiperímetro sem o A, depois sem o B, depois sem o C. Entende? Você faz essas subtrações, coloca tudo dentro de uma raiz. Normalmente, gente, fica uma coisa assim, olha, pensa comigo aqui. 8 vezes 2, vezes 6, vezes 3. É comum acontecer. E aí, não é uma coisa tão difícil assim. Você consegue manobrar isso daqui, né? Tem aqui 8 vezes 2, 16, ó, saiu da raiz. Aqui tem um 3 e outro 3 aqui, ó, saiu da raiz, ficou só o 2. Então, nesse exemplo, daria 12 raiz de 2. É mais ou menos assim que acontece a fórmula. Não é essa assustadorização aqui que está... Acabei de fazer um neologismo. Atenção, Academia Brasileira de Letras. Quem perde é você. Olha só. Número 4. Dados os três lados e a circunferência inscrita, né? O raio da circunferência inscrita. As duas próximas formas de calcular a área de um triângulo, elas vão levar em conta a circunferência que está dentro do triângulo, circunferência inscrita, e a circunferência que está de fora, circunscrita. Tá bom? Presta atenção aqui com a gente. Quando você conhece os três lados do triângulo e o raio da circunscrita, da inscrita, perdão, o raio da inscrita, gente, ele é o incentro, né? O incentro é esse centro. A distância do incentro até qualquer lado é o raio. Tá bom? Note, a área é o semiperímetro vezes esse raio. Também são deduções que não nos interessam nesse momento, mas memorize aí, tatue, recite, né? Faça um recital na sua família, Natal chegando aí. Gente, vamos fazer um recital, eu vou recitar aqui todas as fórmulas de matemática, beleza? E não vale dormir. Pronto, fez o Natal da sua família. Dados os três lados e o raio da circunferência, agora circunscrita, diferente. Bom, quando você tem o raio da circunferência circunscrita, a relação que me entrega a área é ABC sobre 4R. Muito importante. Enquanto uma é semiperímetro vezes R, a outra é ABC sobre 4R. Beleza, conhecemos. Agora, vamos para um raciocínio interessante, que é o raciocínio do hexágono regular.
Eu adoro esse cara. Eu acho ele legal porque ele tem um quê de mistério, assim, uau. Quando você faz todas as diagonais dele, assim, ó. Ele fica tipo uma pizza, assim, com 6 triângulos equiláteros. Ou seja, 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quando você faz 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, você pode cortar, né, o 6 com 4. Simplificar. Então, fica 3L ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Tudo bem? Mais uma área na nossa conta. E agora nós vamos falar daquilo que é redondo. E agora fica legal. Agora, não que não fosse, né? Você aí, triângulo, que está assistindo essa aula, quadrilátero, se sentiu desprestigiado com o meu comentário. Não, não. Você também é figura geométrica, você merece respeito. Vem aqui. Qual a diferença entre círculo e circunferência? Já te falaram isso alguma vez na sua vida? A mim, não. Tive que precisar sozinho. Círculo é a região interna. Circunferência é aquilo que está ao entorno de. Circunferência em matemática é o lugar geométrico dos pontos que equidistam de um centro dado. Então, o Miltinho vai tocar com sua banda Los Bravos, fica aí o merchan gratuito. E aí a gente vai tocar, e eu quero que todo mundo assista o show da mesma distância. Tá vendo? Todo mundo que está nessa circunferência aqui vai assistir o show da mesma distância. Mesma coisa numa aldeia, normalmente as aldeias são redondas, porque a fogueira fica no centro, todo mundo recebe a mesma quantidade de luz e calor. Tá bom? O que acontece? Sabendo disso, o ser humano desenvolveu o conceito de π da seguinte forma. Todas as vezes que você pega qualquer circunferência aqui no mundo, que são imperfeitas, tudo bem, mas vamos dizer que são circunferências, quando você estica um barbante ao entorno dela assim, e depois estica esse barbante que atravessa o centro de um ponto a outro, chamado diâmetro, você nota que o diâmetro cabe aqui dentro 3 vezes e mais um cadinho. E isso se repete quando você faz uma moeda, quando você faz uma roda de um carroção, quando você faz com a silhueta da lua, quando você faz com qualquer coisa redonda. E aí, ninguém menos do que Pitágoras descobriu isso. Ele falou, pô, esse número 3, um cadinho, num exercício de extremo egocentrismo, eu vou dar a ele a primeira letra do meu nome, π. Então, de onde veio o π? A ideia é que o comprimento de qualquer circunferência dividido pelo diâmetro sempre dá π. É por isso que quando você passa o 2R multiplicando, não é bem assim, né? Mas tudo bem, passei multiplicando, eu vou tomar isso como uma verdade, o comprimento da circunferência fica 2πr. Beleza? Sabia disso? É legal, cara, eu acho isso muito legal. Aí note, peguei uma circunferência, passei um barbantinho aqui ao entorno, estiquei esse barbante. Passei outro barbantinho interno aqui, ó. O meu ficou todo avacalhado, ficou cheio de espaços aqui. Mas imagina que ele está rente, encostado, sem nenhum vácuo, sem nenhum ar, né? Totalmente vácuo ali entre uma circunferência e outra. Eu vou esticar o próximo barbante, ele vai ser só um pouquinho menor. E eu vou fazendo isso com barbantes cada vez menores. Você entende essa gradação? E aí, os barbantes vão ficando assim, ó. Até que no final, eu crio só com R barbantes. Você entende por que eu tenho R barbantes? Porque eu vou ter tantos barbantes quanto valer o raio dessa circunferência. Então, isso aqui é R, é o número de barbantes, o raio da circunferência. Enquanto a base, que é o maior dos barbantes, é 2πr. Quando eu fizer a área desse triângulo aqui que foi criado, é muito chique, eu vou ter base vezes altura sobre 2, cortei o 2 com 2, πr ao quadrado. Você em casa já ouço as suas palmas. Isso aqui realmente é muito bonito. Por isso que a área de uma circunferência, na verdade circunferência não, hein? Circunferência não tem área, circunferência é um comprimento. A área do círculo, que tem interno a circunferência, é πr ao quadrado. Beleza? Ok. O que é coroa circular? A área da coroa circular. A coroa circular é quando você tem uma circunferência e outra dentro. Aí você arranca essa de dentro, que vai ficar só com essa parte de fora. A sobrinha, a coroa circular. Isso aqui é uma subtração, né? Você pega a grande, subtrai a pequena, acabou, tchau. Esperando. Tá bom? Chama coroa circular essa figura. Setor circular. Setor circular é uma grande regra de 3, né? Porque se a circunferência toda, 360 graus,
é πr ao quadrado, se a área do círculo toda compreendida naquela circunferência é 360 graus, a área de um setorzinho assim, ó, de alfa graus, de θ graus, vai ser quanto? Aí eu, multiplicando cruzado, 360x igual a alfa vezes πr ao quadrado, ou πr ao quadrado vezes alfa, aqui θ que eu usei. E o x acaba sendo πr ao quadrado, alfa sobre 360, exatamente isso. Esse pedacinho aqui, ele pertence a uma grande circunferenciona, entendeu? Enquanto essa circunferenciona vai ser para 360, esse pedacinho vai ser para o ângulo θ que está aqui. Maravilha. Segmento circular é muito legal, porque o segmento circular é só isso, ó, só a casquinha do sorvete, papai. Olha aí. Só a casquinha, não, eu falei casquinha, mas não, só a parte do sorvete mesmo, sem a casquinha. Chama segmento circular. Você pega uma circunferência, faz o setor dela, e depois você tira esse triângulo, que é a isósceles, e que obedece àquela, conheço dois lados e o ângulo. Eu faço aquilo ali, ó, conheço dois lados e o ângulo, então eu faço r seno θ sobre 2, r quadrado seno θ sobre 2. Quando eu fizer essa subtração, eu tenho a área do segmento circular. Tudo bem? Uma área super, ultra, mega underground que eu estou te passando por amor ao debate, por amor a um caderninho bem feito, porque difícil você ver cair isso, principalmente no PISM. E olha que interessante, quais são, respectivamente, as medidas do lado, da diagonal e da área do quadrado ACF, sabendo que o lado AB do quadrado ABCD mede 2. Se todo mundo aqui mede 2, essa diagonal, sem muito esforço, mede 2 raiz de 2. Tudo bem? Diagonal do quadrado é r raiz de 2. E isso que é lado de uma outra galerinha, fica todo mundo sendo 2 raiz de 2. O que eu quero? Eu quero lado, 2 raiz de 2. Diagonal dele, ó. Diagonal dele, se aqui for 2, tem mais 2 para cá, ó. Ou também pensar em 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, sempre dando 4, tá bom? E a área desse cara, 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. Então, essa questão é uma questão simples, mas que bate em vários pontos da geometria, né? Você conhecer a diagonal de um quadrado, você conhecer a área de um quadrado, você entender visualmente que isso aqui vai ser metade da diagonal, tudo bem? Você conhecer um pouquinho de álgebra para levar esses caras bem ao quadrado e tal. Resposta correta, letra A, caiu no PISM. Imagina cair isso no seu PISM, cara. É uma questão de graça, tomara. Tomara, estou aqui jogando essa energia positiva. Ou não, jogando para cair uma questão muito difícil que só você saiba fazer e mais nenhum concorrente seu. Beleza? Maravilha. Razões trigonométricas. Indo para a parte final da nossa aula, pessoal, nós vamos lembrar um pouco do famoso SOHCAHTOA. Um forte abraço para minha mãe, que também é professora Águida, que sempre ensina os alunos, obriga os seus alunos a falarem SOHCAHTOA, recitando. Fala SOHCAHTOA, SOHCAHTOA. Seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno adjacente sobre a hipotenusa. Tangente oposto sobre adjacente. Decoraram? Sim! Tá, né? Alô, nono ano, né? Você que viveu esse fundamental aí. Gente, pense comigo. Os elementos de um triângulo retângulo. 2 catetos, que eu vou chamar de B e C. A hipotenusa, que eu vou chamar de A. Um ângulo reto e 2 ângulos agudos. Qual é o conceito de seno? Seno é uma razão. Razão é dividir uma coisa por outra. Quem que eu vou dividir no seno? Só. Seno é oposto, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Isso aqui é o seno de um ângulo. Mas qual ângulo? Depende. Se eu quiser pegar o ângulo alfa, quem é o cateto oposto? Eu tenho essa aula, eu acho essa aula interessante. Eu vou ensinar você agora, aluno, a descobrir quem é o cateto oposto. No dia que você estiver na aula e o professor chegar, gente, eu vou falar para você quem é o cateto oposto. Você, na hora, siga as minhas instruções aqui, hein? Vida ou morte agora. Professor, eu acho que é meu ano 213. Isso, é o 714, 17, 39. Tem que ir lá, tá? Porque o professor que promete para você, que vai te mostrar qual é o cateto oposto, ele está mentindo, saia correndo. Cateto oposto a quem? Quem é o cateto oposto? Depende. Se opõe a quê? Como assim oposto?
Entende? É esse tipo de visão que o aluno precisa desenvolver. Todo ângulo é formado por duas semirretas que têm a mesma origem. Todo ângulo. Esses lados são adjacentes ao ângulo. Adjacente é aquilo que jaz, aqui jaz, fulano e tal, jaz ao lado, ad. Ad significa ao lado, e jacente que jaz. Aquilo que jaz ao lado, que fica, que para ali estático ao lado, é adjacente. Então, note que esses lados aqui, ó, são adjacentes ao ângulo. Se eu faço isso aqui, eu acabei de me opor. Então, nesse exemplo, o segmento MN é oposto ao ângulo alfa. No nosso triângulo, o cateto C é oposto ao ângulo alfa, enquanto o cateto B é adjacente, está ao lado, forma o ângulo alfa. A hipotenusa não, gente, ela é sempre oposta ao ângulo de 90 e ela sempre é adjacente a um ângulo agudo. Tudo bem? Agora, cateto oposto depende do ângulo que eu estou considerando, e cateto adjacente é aquele que forma esse ângulo, que está ao lado desse ângulo. O ângulo alfa ele é formado pela hipotenusa e pelo cateto B, então B é o cateto adjacente. Então, na hora do cosseno de alfa, eu vou escrever B sobre A. E na hora do seno de alfa, eu vou escrever C sobre A. Entende isso? Beleza. E a tangente? A tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. O seno é oposto sobre hipotenusa e o cosseno é adjacente sobre hipotenusa. Enquanto a tangente ela não mexe com a hipotenusa, só os catetos, oposto sobre adjacente. Então, a tangente de alfa é C sobre B. Pronto. Se eu for falar do beta, a coisa muda. O cateto oposto a beta passa a ser B. Você consegue enxergar bem isso? O beta aqui e o B estar oposto a beta e não formando beta como A e C? Entende isso? Se não, volta o vídeo e fica repetindo essa parte até você de fato entender. E se não, entre em contato comigo aí, me caça nas redes sociais que você vai ver. Eu vou fazer você entender isso, tá bom? Quando eu fosse mexer com beta, o seno de beta seria B sobre A, o cosseno seria C sobre A e a tangente seria B sobre C. Tá bom? Perfeito. Agora que você conhece as razões trigonométricas, é interessante você conhecer essa tabelinha que nos entrega quais são as principais razões trigonométricas. Quais são seno, cosseno e tangente dos ângulos que mais aparecem nos exercícios e na natureza, digamos assim. 30, 45 e 60. Tem um jeito, tem musiquinha, tem tudo. Você pode ir lá, um abraço aí para TV Futura, não estou ganhando para fazer esse merchan, nem sei se pode fazer também, diretor. Pode fazer, não tem problema. Que tinha o desenho das trigêmeas. Eles ficavam assim, 1, 2, 3, somos trigêmeas sim. 3, 2, 1, o show vai começar. Aí o pessoal fez uma versão, né? Muito boa. Tem Iron Maiden, Fear of the Dark também, com essa. E aí, nisso você vai ter que comprar o meu curso especial de rock and roll com matemática, que vai ser produzido aqui também. E aí a gente vai fazer Fear of the Dark para essa tabelinha. Mas para você gravar agora é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2 e as raízes nos numeradores. Lembrando que o 1, a raiz de 1 é 1. Tá? E aí tem o famoso, a tangente é diferente, eu conto para você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Que é a excelência da rima nacional, né? Você rimar raiz de 3 com raiz de 3. Né? O Mano Brown agora passa mal dessa rima, quem mais? Galera que faz rima aí, passa até mal. E aí, cara, assim, agora na boa, você precisa memorizar isso aqui. Como que eu entendo dentro de leitura, dentro de memorização? É repetição constante, tá bom? Você faça 100 exercícios te perguntando qual é esse seno, esse cosseno e a tangente, que no 50 você já não vai querer olhar mais a tabela. É um volume, né, de coisas. Você decorou o seu nome há muitos anos atrás, você usa ele todo dia, então ficou fácil. É a mesma coisa aqui, tá bom? O mecanismo mental é exatamente o mesmo. Vamos para um exercício? Olha só, na figura a seguir, representa-se um hexágono regular ABCDF, em que cada lado mede 12 centímetros. Determine o valor da medida do perímetro e da área desse hexágono. A gente vê no próximo bloco. Um forte abraço. Alô, você ligado no Caldeirão do Mion. Sou eu, Marcos Mion. Aqui é o Milton, professor. Olha só, vamos continuar aqui nessa questão do pismo.
Na figura a seguir, representa-se um hexágono regular ABCDEF, em que cada lado mede 12 centímetros. O valor da medida do perímetro e da área desse cara. Bom, se cada lado mede 12 centímetros e eu tenho 6 lados, na minha terra dava 72, tá? Só para o sujeito não zerar, tá? Agora, a área desse hexágono é legal, tá bom? Olha só, para eu calcular essa área, eu poderia simplesmente usar a fórmula do hexágono regular. E se eu não souber, eu vou ter que dar um jeito. E é esse jeito que eu quero mostrar para você, tá bom? É esse jeitinho brasileiro que eu quero discutir ele contigo. Olha que interessante. Eu poderia... Primeiro, eu tenho que partir do pressuposto que eu sei que esse ângulo é 120. O hexágono regular tem ângulo interno 120. Quando eu traço esse sujeito aqui, eu fico aqui com 90, aqui 30 e aqui 60. Se você sabe disso, tudo vai rolar quando essa luz se acender. Sandra de Sá, olha só, eu vou fazer aqui agora o cosseno de 30, porque esse lado dividido por 12 é igual ao cosseno de 30. Então, eu vou falar x sobre 12 é igual a raiz de 3 sobre 3. Vou cortar aqui, ó, e o x vai ser 4 raiz de 3. Esse lugar aqui é 4 raiz de 3, ou seja, tudo é 8 raiz de 3. Se tudo é 8 raiz de 3 e essa altura eu vou calcular agora e vai ser 6, porque o cateto oposto é sempre metade da hipotenusa quando o ângulo é de 30 graus, tá bom? Então, note, dá para eu calcular a área desse triângulo aqui, ó. É 8 raiz de 3 vezes a altura 6 sobre 2. 3 vezes 8, 24. Então, essa área toda aqui é 24 raiz de 3. Faltam outras duas. Vamos calcular essas outras duas. Presta atenção comigo, Brasil. Essa já está dada também. É 12. Área 1 foi isso, área 2. 12 vezes 8 raiz de 3 sobre 2. 4 vezes 12, 48 raiz de 3. Essa área vale 48 raiz de 3. E essa outra? Você tem várias alternativas para atacá-la. Você pode, por exemplo, fazer isso. E acabou a questão. Porque essa só pode ser 48 raiz de 3 e essa outra 24 raiz de 3. Tranquilo? Seria uma alternativa. Mas você também teria a opção de mexer naquele trapézio, ele 12, 12, 12, e aqui era só você fazer um Pitágoras rapidinho, que você teria esse lado, e aí você conseguiria ainda atacar e tentar fazer uma área de trapézio. Enfim, a resposta 48 com mais 48, 96, 96 com mais 48, 96 com 4 é 100, né? Com mais 4, 140 raiz de 3. Pronto. Com esses exercícios todos tirados do PISME, mas essa carga teórica, assim, bem mais tranquila e mais rasa do que a nossa outra aula de funções, que foi muito denso e pesado, mas igualmente atendendo a todos os descritores do seu edital, a gente finaliza a nossa aula de matemática. Eu desejo a você ótimos estudos, uma excelente prova do PISME, me coloco à disposição para tirar quaisquer dúvidas que você tenha. Me procura nas redes sociais, professor Miltinho. Siga as redes sociais do curso Lívia Kingman. Um fortíssimo abraço. Valeu, meu diretor. Tamo junto. Valeu, galera. Forte abraço.